Bom dia, meus amados irmãos em Jesus, uma excelente manhã de quinta-feira para todos nós. É com muita felicidade em nosso coração que estamos aqui iniciando o nosso momento de reflexão das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam todos muito bem-vindos, que possamos sentir em nosso coração o manto de amor de Jesus, que cobre a nossa alma, que fortalece a todos nós para o nosso dia a dia e que nos preenche de esperança para enxergarmos as situações que enfrentamos como degraus para o nosso aperfeiçoamento, aprendizado, para o nosso fortalecimento interior. Que a paz de Jesus possa estar presente em nosso coração. Que o Mestre Nazareno possa ser reflexo, pode ser refletido em cada atitude, em cada palavra, em cada pensamento nosso, hoje e sempre. Bom, meus amados irmãos, hoje o nosso tema é dentro e fora do templo. E antes de começarmos a nossa reflexão, acho que vale a pena para todos nós, até para um esclarecimento maior, nós conversarmos aqui um pouquinho sobre o porquê escolhemos essa palavra templo aqui hoje. Nós convidamos a todos a enxergar essa palavra hoje, aqui na nossa reflexão, como templo religioso de qualquer religião que for. Porque não estamos aqui falando de um templo, de uma religião em específico hoje, mas estamos falando de um templo religioso, aquele que simboliza o local que nos reunimos para elevar o coração a Jesus, para acolher os ensinamentos da religião, da doutrina, da crença em que estamos. Tudo bem, meus irmãos? Então vamos enxergar hoje, eu convido para a gente enxergar hoje aqui, nesses minutinhos, essa palavra dessa forma. Não estamos abordando uma religião específica, mas estamos falando de um templo religioso, de qual religião for. E hoje também nós convidamos a pensarmos na casa espírita também dentro desse contexto. Pois a casa espírita é também um local em que a gente se reúne para levar o coração a Jesus, os pensamentos a Deus, para viver ali aquele momento que a gente partilha com outros irmãos de maior harmonia. Então, vamos pensar também aqui na casa espírita, uma vez que somos espíritas, não é mesmo, meus irmãos? Então, hoje a gente explicou aqui rapidamente o porquê da palavra templo, só para a gente conseguir entender melhor a nossa reflexão. E para a gente iniciar, vamos começar com as palavras do Cristo, o momento em que Jesus diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de rapinas e iniquidades. Fariseu cego, limpai primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Meus amados irmãos, essas palavras de Jesus são fortes. E elas são direcionadas a dois grupos de pessoas aqui em específico. Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus. Jesus direcionava diretamente essa mensagem dele aos fariseus e aos escribas. Mas por que será que Jesus estava falando com esse grupo de uma forma tão forte? Por que será que Jesus estava passando esse ensinamento justamente para esse grupo de pessoas? Falando para eles que estavam mais preocupados em limpar o exterior do copo e do prato, mas o interior ainda estava cheio de iniquidades e de rapina. Meus irmãos, Jesus conhecia profundamente a alma humana. Então, para ele ponderar exatamente esse ensinamento para esse grupo, é porque algo tinha para extrair de esclarecimento e de aprendizado. Então é importante a gente compreender quem eram os escribas. Por que eles estavam ouvindo isso diretamente de Jesus?
Bom, os escribas, meus irmãos, lá naquela época do Cristo, eles eram professores da lei de Moisés. Ou seja, eles interpretavam as leis de Moisés para o povo. Olha o conhecimento que eles tinham nas mãos deles. As leis de Moisés, eles interpretavam isso para o povo. Então, eles tinham conhecimento profundo dos princípios religiosos. Então, podemos pensar que eles eram colocados lá naquela época como inteligentes, como sábios, como aqueles que tinham todo o conhecimento das leis de Moisés. Então, o povo naquela época enxergava os escribas dessa forma, os inteligentes, os sábios, aqueles que interpretavam as leis de Moisés. Então, eles tinham muito poder nas mãos, não é mesmo? Esses eram os escribas. Aqui de uma forma bem resumida para a gente entender. E os fariseus, meus irmãos, eles eram também conhecedores profundos das leis de Moisés. Só que os fariseus, eles eram super rigorosos com isso. E eles ficavam observando as práticas exteriores dos cultos, das cerimônias religiosas e averiguando se estava tudo conforme eles achavam que deveria ser feito. E ai de quem descumprisse algo que eles colocavam como certo, como que tinha que ser seguido. Essa pessoa era perseguida, muitas vezes era presa. Essa pessoa ela perdia certos direitos também. Então os fariseus eles tinham um conhecimento muito profundo das leis também de Moisés. Eles andavam com aquelas túnicas com a aparência da pureza, mas o auge deles era ficar observando quem que estava seguindo ou não as práticas exteriores. Então, meus irmãos, a gente não pode generalizar que todos os escribas e todos os fariseus eram dessa forma, porque era um grupo de pessoas. Mas se Jesus direcionou para esse grupo essas palavras, nós podemos compreender ali que era um grupo que tinha um conhecimento profundo dos ensinos divinos que Moisés desceu, que Moisés trouxe e partilhou. Mas era um grupo que não vivia esses ensinamentos. Dentro do templo religioso deles, eles aparentavam uma pureza que fora do templo eles não viviam, que dentro de casa eles não viviam. Dentro do templo, eles interpretavam, falavam das leis de Moisés, falavam para o povo, proclamavam. Só que fora do templo, eles não viviam nenhuma palavra, nem o mínimo do que eles falavam lá dentro. Ou seja, eles viviam uma vida religiosa dentro do templo e fora dali não viviam. Falavam, pregavam, mas não viviam. Aparentavam o conhecimento das leis de Moisés, até tinham, mas não praticavam. Assim eram os escribas e os fariseus. Como eu disse, não podemos generalizar que todos eram assim. Mas para Jesus pontuar, a gente pode pensar que a maioria seguia esse padrão. Então, justamente por isso, Jesus direcionava a eles essas palavras tão fortes, advertindo sobre aqueles que vivem uma vida religiosa de fachada. E, meus irmãos, isso se estende a todos nós, até os dias de hoje. Quantos fariseus e escribas ainda existem nos tempos atuais? Vive-se os princípios divinos somente enquanto está dentro do templo, somente quando está dentro da casa espírita, mas quando sai daquele local, quando está em casa ou quando está no meio social, não pratica os ensinos que acolheu no coração, dentro do templo, dentro da casa espírita. Quantos, meus irmãos, que dentro da casa espírita, e hoje eu estou falando para todos nós, tem o conhecimento, tem os ensinamentos, tem os esclarecimentos dos bons espíritos,
mas que fora do templo, que fora da casa espírita, vive completamente diferente. A verdadeira vida religiosa é aquela que se vive dentro do templo, dentro da casa religiosa, dentro da casa espírita e também quando se está fora dela. A mesma conduta de comportamento, de elevação de pensamento que a gente se esforça para ter dentro da nossa casa espírita, meus irmãos, temos também que manter isso fora. Porque senão estaremos refletindo os escribas e os fariseus em nossos atos. Aqueles que aparentam algo, mas que verdadeiramente não vivem. Aqueles que pregam, mas não vivem. Olha, meus irmãos, que hoje o ensinamento de hoje possa tocar o nosso coração, possa nos esclarecer, que a mudança de conduta nossa ela possa ser verdadeira, não só no momento que a gente está partilhando com outros irmãos a vida religiosa, mas que possa ser uma mudança de conduta que a gente reflete aonde quer que estejamos. Porque a gente tem que estar com Jesus, a gente tem que estar com Jesus em todo momento da vida. Não apenas dentro do templo, não apenas dentro da casa espírita. Mas a gente tem que estar com o coração em Jesus em qualquer instante da nossa vida, aonde quer que estejamos. Bom, meus amados irmãos, que as nossas palavras de hoje possam nos esclarecer, levar uma gota de ensinamento para o nosso coração. Essas palavras de Jesus são fortes, mas elas são necessárias para a nossa alma, para a gente se atentar à forma como estamos conduzindo a nossa vida com Cristo, nossa vida religiosa, a nossa vida como espíritas. Bom, meus irmãos, essa nossa mensagem de hoje ela foi inspirada no nosso capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9 e 10. Também é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da Cidade de Luminárias para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração. Que assim seja.